É isso aí, pessoal. Vamos aqui para mais um vídeo do canal. Gente, já me pediram para fazer vídeo sobre vários assuntos. E essa aqui que eu vou fazer agora, assim, para mim é mais doido porque não é minha área de atuação, tá, gente? Eu não sou engenheiro eletrônico, não saco nada de eletrônica, nem de elétrica, nem nada. Mas pediram para falar sobre a lei de Moore, tá? O que que foi a lei de Moore, tá, gente? Gordon Moore, se não me engano, até já é falecido. Deixa eu ver aqui. Eu acho que já. Ele já era bem velhinho. Ele morreu ano passado, olha aí, vídeo, março de 2023, tá? Ele foi um dos fundadores, né, da Intel. Eu acho que ele, na verdade, ele até tá falando aqui, a Fairchild, que foi uma empresa de semicondutores que existiu, basicamente, tipo assim, todo mundo da Fairchild saiu e fundou a Intel depois, né? Ele lá em 65, ele notou que a cada 18 meses, o número de assim, não é que era, assim, parece uma coisa mágica. Na época eu sempre duvidei um pouco da lei de Moore, mas era uma constatação empírica, que dados os avanços tecnológicos, eles conseguiam colocar o dobro de transistores dentro de uma pastilha de silício, né, que é o seu processador, não importa a ordem, ele é feito de silício, né, todos, GPU, ARM, não sei o quê. E aí eles conseguiam botar o dobro de transistores dentro dessa pastilha, ou seja, aumentando a capacidade de processamento, e custando metade do preço. Isso era uma estimativa assim, muito assim, ó, tal. Isso depois foi revisto e tal. E por muitas décadas essa parada foi seguindo, ou seja, o preço do processador, o poder do processador aumentava e o preço não aumentava, ou seja, era como se o preço do processador tivesse caindo pela metade. Porra, basta lembrar, gente, eu quando começo na área de informática, como a pessoa fala assim, eu comecei a estudar em 97. 97 ainda era Pentium 100. Cara, Pentium 100, para ter uma ideia, para rodar MP3 ele agarrava. Para você rodar MP3, o ideal você seria ter pelo menos um 166 com MMX, que era um conjunto de instruções de multimídia que isso não existia antes. Então, antes do MMX, deixa eu explicar o que é isso, tá? É tudo muito complexo. O processador, né, ele roda na sua arquitetura. A arquitetura atual da Intel é o x86 e tem um AMD 64 que tem a ver também com a AMD. Aí um lambe a caceta do outro, basicamente. Mas, no geral, é isso. Você cria conjuntos de instruções, assembly, e você usa lá os registores, não sei o que lá, como acessar Cara, o processador é uma bagunça, tá? Então, mas no geral é isso. Você vai criando grupos de instruções que, se o software que você pede, que você está rodando, pede o que não tem no seu processador, não vai rodar, não vai funcionar, entendeu? Então, basicamente é isso. E aí ele foi vendo que a potência ia subindo muito. É como eu falei, lá em 96, 97 era o Pentium 100. Aí já no ano 2000, cara, já tinha o Athlon 400, porra, tu já rodava 3D tranquilaço. Cara, impensável 3D nos anos 1996, assim, 95, 94, 97, esquece. Aí começa o negócio de placa de vídeo, vem primeiro a tal da Voodoo 3D, depois aparece a Nvidia. Cara, aí sim, lá na época que aparece o PlayStation 2, que é 99, e é quando também começa a entrar o verdadeiro 3D pro PC, né? E aí, cara, o processamento vai aumentando, até que a gente chega no gigahertz, cara, é uma parada impensável. O gigahertz, quando aparece, eu acho que é nos anos 2000 ainda, cara. Eu acho que é no Pentium 4, se eu não estou enganado. Aí o Pentium 4 já tem os seus... eu botei Pentium com A, caraca, hein? Pentium 4, por ver aqui, sugerindo pentagrama. Ó, Pentium 4 começa em 20 de novembro do ano 2000. Primeiro clock de 1 GHz, cara. Começava, não, acho que o Pentium 3 já fazia. Só que o Pentium 3, cara, era uma parada surreal. Ele era como se fosse assim, parecia uma placa de vídeo. Você colocava ele assim, os processadores assim, porque os caras não conseguiam naquela época colocar multicores. Aí no Pentium 4, os caras já começam a colocar os cores, né? Ou seja, até então, você tinha um core rodando a, sei lá, 2 GHz dentro de um processador. Aí tinha a Cyrix, que faliu, quebrou, a AMD continuou, e a Intel. E aí isso foi crescendo, e a lei de Moore, o pessoal, olha, vai parar e tal. E chegou um ponto que eu acho que, assim, falaram que falhou, vamos ver aqui, Recent Trends, o pessoal já que... Tô até vendo aqui, se você for lá na Wikipedia, você vê a lei de Moore falando que ela era uma reta assim, aí que mais ou menos, eu não está dizendo qual a época que a curva já começa a ser uma curva de estabilidade. Por que acontece, gente? O nível da parada é tão surreal, vamos lá. Quando eu entrei na faculdade, acho que foi 2006,
2006, 2007, já naquela época eu falava o seguinte, projeto de CPU não tem como um ser humano fazer. Um ser humano, só para lembrar, então, quando tem as primeiras CPUs lá, 6502 da CMOS, 8086, 8088 da Intel, aí o 8088 era um protocolo aberto, os caras pegaram, começaram a fazer um monte de cópia, deu um rolo. Enfim, naquela época ali, cara, de fato, se você for olhar no microscópio, eu tenho aqui em casa um microscópio, não é aquele de biologia, não. É um microscópio para você olhar coisas para dar uma aumentada. Cara, é surreal como os processadores são pequenos. Já naquela época, lá em 1970 bolinha, tá? E aquilo ali já era feito por máquina, mas um ser humano desenhava. Cara, mais de 15 anos, com certeza não é ser humano mais. Cara, não tem como. Se você for pegar um projeto, sei lá, do último Intel ou do último AMD Ryzen, cara, o processador, é porque a escala é nanométrica, né? Acho que os últimos processadores estão em 4 e 5 nanômetros. Cara, é surreal, é surreal. E aí um processador, na verdade, ele vira um prédio, é um prédio de 17 andares, só que em escala nanométrica. Então pra gente, tipo, dane-se, né? E é um prédio que, tipo assim, tem lá a primeira parte, os caras cobrem com o negócio. Segunda parte. Depois eu vou mandar um vídeo aqui, que eu vi, eu achei muito legal. Então é muito complexo mesmo, cara, é uma coisa surreal como funciona o processador, GPU, é uma coisa surreal. E o que acontece? A gente tem um limite físico, cara, porque a Apple tentou com 2 nanômetros aí, deu ruim pra cacete nesse tal de M3, né? E eu não sei o que vai acontecer agora. Por exemplo, você pode ver, GPU, eu tô acompanhando, cara, há muito tempo que eu não acompanhava hardware, né? Porque eu tava comprando só laptop. Aí agora eu voltei, cara, impressionante como, por exemplo, você vê a velocidade dos cores não aumenta. Tu não vê 10 GHz, não vê 50 GHz. Há muitos anos, se você for ver, ano 2000 era de 1 a 3 GHz. A diferença é que agora você tem múltiplos cores, né, então você consegue miniaturizar. Só que a gente chegou ao ponto que mesmo essa miniaturização não tem muito para onde ir. Você consegue, sei lá, de 5 nanômetros, você consegue ir no máximo confortavelmente para 2 nanômetros, 3 nanômetros talvez. Talvez nem 2 seja plausível. Por isso que eu falei já no vídeo passado, a gente chegou num ponto, cara, de estabilidade. Se você for parar para ver um certo ponto de vista, por exemplo, a placa de vídeo mais uma da placa aí é a 5090 em nível amador, né? Nível profissional, outra coisa. Para workstation é outra parada, tá? É outro nível, tudo muito caro, tá? A placa de vídeo é $4.000, só para começar a brincadeira. É parecida, minto, é o dobro da 4090 ou da 5090 na questão de memória e tal, mas ela faz outras coisas, para fazer CAD, para poder fazer simulação de engenharia, para fazer túnel de vento, essas paradas assim, né? Enfim, não é para nós. Você pode comprar, se você tiver muita grana, tu compra para jogar seu GTA aí, né? Por que não, né? A Nvidia não vai reclamar. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, estamos chegando no ponto de que tem que ter um salto quântico, tá? Não computador quântico, tem que ter um salto quântico. Ou eles descobrem uma outra tecnologia, ou já era, porque a tendência de estabilização não tem como melhorar muito. Digamos que melhore a questão de contenção de cores e tal, e consiga chegar a 1 nanômetro. E daí? Não consegue mais, não consegue descer mais. Mesmo esse 1 nanômetro vai ser muito complicado. Gente, é uma parada nível quase atômico, porra. É isso que a gente tem que entender. Então, eu não sei, ou até o Aed estava falando tal de computador de cristal líquido. Eu nunca ouvi falar dessa história, não, tá? Liquid Crystal Computer. Será que existe? Ah, tá inventando caô, porra. Tem porra nenhuma aqui no Wikipedia. Depois eu procuro ver essa parada. Mas no geral é isso aí, cara. Chegou no ponto que, tipo, ó, primeiro de tudo, digamos, a 4090 ela já tá chegando ao ponto de renderizar 4K. Porra, digamos que a 6090 renderize 8K. Eles já dizem que renderiza, mas porra nenhuma, né? Mas digamos, aí os caras aumentam a memória, de 24 vai para, sei lá, 48 GB, consigam botar mais cores, enfim, alguma coisa assim, e aí consiga assim realmente chegar, né, muda o barramento para chegar a mais bits lá, enfim, e aí consiga rodar 8K. Beleza, a sua vista não enxerga mais, eu sei que não é exatamente assim, mas teoricamente a nossa vista não enxerga muito melhor do que 16
K. Eu já fui a um shopping aqui perto de casa, no shopping tem televisão 8K. Cara, é surreal. É uma parada. É tipo quando a gente viu o Full HD há 15 anos atrás. É basicamente a mesma coisa. Só que as TVs são muito maiores. Só que, cara, eu não sei, cara, tipo, qual é a necessidade? Porque se você chegar de cara, eu fiz esse teste na loja. Televisões grandes, 70 polegadas. Eu cheguei assim, colei a cara assim, aí eu vi de 4K. Porra, 4K, não dá pra ver o quadradinho. Aí foi na de 8K, você também, obviamente, não vai ver isso. Na de 4 já é difícil, imagina na de 8. Então, cara, digamos que cheguemos ao 8K nas próximas gerações, aí, nos próximos anos, 5, 10 anos. Cara, não tem muito para que melhorar. Agora, em velocidade de processamento, sim. O que vão fazer? O quântico a gente já viu que se alorota, não vai rolar pelo menos por muito tempo, tá? Não sei, sinceramente não sei. Agora, a lei de Moore, ela realmente estagnou. Se você for olhar lá no próprio Wikipedia, por muitas décadas o gráfico da lei de Moore fazia isso. Aí ele já começa a fazer assim. A própria Nvidia já está falando, não, a lei de Moore morreu para justificar o aumento de preço. Aí a AMD conseguiu fazer um milagre, porque a AMD, né, já trabalha também há 50 anos fazendo processadores, chip, então para fazer GPU também. Eles compraram a ATI, porra, não sei, será que a galera sabe de quando foi a compra da ATI? A AMD buys ATI. Quando foi isso? Tá, ATI. Porra, Wikipedia. Foi até 2005. Ih, rapaz, então pode ser que muita gente não saiba. Sim, gente, havia uma empresa chamada ATI que fazia placa de vídeo. Essa empresa foi comprada pela AMD lá nos anos 2000. Tá? Então, desde então, são essas aí. E a Intel tá aí agora brigando aí. Agora, eu não sei, cara. Vamos ver o que acontece. Eu realmente tava desligado de hardware. Eu gostei dessas buscas que eu tô fazendo para buscar aí meu PC de AI que eu vou tentar comprar aí nos próximos meses. Mas assim, a parada, tu vê que a parada tá estagnada, os caras estão tentando manipular preço, sabe? Estão querendo capar as próximas gerações. Se você for ver, tipo, a 5070 da próxima aí da Nvidia, comparação com a 4070, 4080, com a 5080. Enfim, primeiro que é questão mercadológica, os caras estão conseguindo aplicar o preço pau na máquina, né? Óbvio, né? Segundo que, de fato, eu acredito sim que tem um problema aí de estabilização, cara. De fato existe, é óbvio. É caro, porra. Imagina, porra, tava vendo uns vídeos aí sobre não só fábrica de placa-mãe. Caraca, cara, assim, é impressionante como se esses lugares explodirem, cara. Se a gente perder fábrica de placa-mãe, fábrica de semicondutor, a gente tá ferrado, para não falar outra palavra. Cara, é uma parada do outro mundo, uma parada espacial, cara. É espacial, sem sacanagem. Né? É bem legal essa parada. E tem outra lei também que é mais importante ainda, que fala a respeito de redes, ela inclusive é aplicada no Bitcoin, que é a lei de Metcalfe. Eu acho que ele morreu já também. Eu li esse cara falando sobre isso lá em 97. Lei de Metcalfe. Ó, Metcalfe, como que é? Metcalfe. Esse cara escreveu um artigo lá em 97 na InfoExame, na época da Informática Exame, e ele falando da lei dele, que o pessoal falava sobre a lei de Moore, ele falou, a minha lei é melhor, pô. Que a lei dele fala que em 12 meses, ele fala sobre expansão de redes, não só redes de tecnologia, mas também de redes sociais e tal. Ele tem vários cálculos lá que ele falou sobre quando ele pesquisou, acho que ele trabalhava na Bell Labs, eu acho. Deixa eu ver aqui, tô vendo aqui o canal dele. Robert Metcalfe. Acho que ele já é morto também, ele já era bem velhinho. Não, tá vivo, tá com 78, então ele era acabado mesmo, quando eu vi. Eu acho que ele trabalhou na Bell, deixa eu ver aqui. Não, Tricom, ele foi pro Tricom, o pessoal ainda fala da Tricom hoje em dia, era grande coisa no passado. A Tricom era foda de rede até nos anos 2000, assim e tal, hoje em dia já não sei mais. Ele trabalhou no Park, né? Que foi deixa eu ver aqui. MIT, Xerox Park. Cara, Xerox Park é outra parada. Mas no geral é isso aí, cara. A lei de Metcalfe hoje é mais importante pra gente que a lei de Moore, que ela já está em estabilização, a menos que descubram outro tipo de processamento, que aí vai ser outra coisa que não seja o silício, porque a lei de Moore fala de aumento de transistores no silício e o preço
o preço médio, né, que fica a cada 18 meses, né? Dobra o número de transistores e cai a metade o preço, o custo. Ou seja, a Intel, o que ele vislumbrava é que a Intel conseguiria manter a lucratividade desde que conseguisse aumentar ou dobrar o número de transistores no silício. Se você descobre uma outra tecnologia que não seja o silício, aí é outra lei que alguém vai ter que criar. A lei de Metcalfe ela serve não só para a rede de computadores, como também para redes sociais e a rede do Bitcoin também. Inclusive é usada na aplicação. Beleza? Não vai ser, gente. Valeu.